Diz que começou. Legal. Bom, então é isso, resumindo um pouco o histórico do que a gente viveu até agora, né? A gente conseguiu se adequar em várias questões, em vários quesitos ao que pediu o Sistema Nacional. Estamos tentando ainda nos enquadrar em outras coisas que nos faltam, como, por exemplo, a aprovação do nosso Fundo Municipal de Cultura, que nada mais é que um CNPJ criado para a gente ter uma conta bancária para que possa haver um dinheiro exclusivo para a cultura. Inclusive. Opa. Vou fechar aqui. Não estou entendendo. Algum microfone aqui também. Fechou. Aí, beleza. Então, o que acontece? O que a gente vai fazer agora com vocês é o que a gente fez nos outros recursos, que é explicar, por exemplo, a gente tem esse montante, como a gente vai gastar? Olha que gostoso que é, né? Antes eu falava pro pessoal, a gente não tinha nem essa possibilidade de pensar como vamos gastar um dinheiro, porque a gente não tinha perspectiva de ter, né? Quando aconteceu Aldir Blanc, as pessoas eram, para vocês terem uma ideia, naquela ocasião em 2020, eram 82 prêmios, 82 selecionados que a gente podia selecionar, premiação de R$3.500. Houve só 68 inscritos, ou seja, sobrou dinheiro. No ano de 2021, conseguimos fazer outros editais, né? E aí premiamos de novo, mas se não me engano foram 21 pessoas, se não me falha a memória, prêmios de R$1.000. Só que aí não foi premiação, foi projeto mesmo, ou seja, as pessoas foram executar projetos, fazer dança, fazer show, tal. Então, em 2021 a gente aproveitou um pouco mais desse recurso ainda e agora a gente está em plena execução da Lei Paulo Gustavo, né, que veio 427 mil ou 30 mil, agora eu não me lembro muito bem, mas 400 e uns quebrados de mil aí. Estamos usufruindo, projetos acontecendo e já temos agora, e é disso que a gente vai falar, do recurso que se chama da Lei da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura. A gente tem no momento R$375 mil desse recurso para que a gente possa decidir juntos que tipo de editais vamos fazer, né? Até o dia 31 de maio eu tenho que colocar na plataforma do governo federal um que a gente chama de plano de ação. Então, que tipo de editais vamos executar? Só que a gente tem critérios, né? A gente tem alguns critérios. A lei nos coloca alguns critérios, claro. Um dos critérios que a lei faz questão de destacar é que, nesse momento, o recurso, pelo menos 25% desse recurso deve atender o que se chama uma outra lei lá de 2014, que é a Lei Cultura Viva, que vai falar dos pontos de cultura. O que são os pontos de cultura? São locais como o Instituto Granada, né, que fazem projetos na área cultural, tem aulas de dança, eventualmente tem aulas de artesanato, enfim, é a instituição que aplica a cultura. Uma coisa bonita que tem dessa nova legislação, a gente está com um novo marco legal da cultura. Acabou de ser sancionado agora em abril, finalmente, algo que estava lá na Constituição de 88, que é o Sistema Nacional de Cultura. Foi aprovado agora, em abril de 2024. Então, o que ele coloca? Resumindo, tá, pessoal? Estou tentando resumir bem aqui para não ser tão cansativo com vocês. Então, o que essa lei resumidamente coloca? Quem faz cultura é a sociedade civil. O poder público apenas ele dá condições, ele dá oportunidades, ou seja, ele injeta o dinheiro, ele fomenta. Diferente da educação e da saúde,
né, que tem posto de saúde, que tem as escolas, tem os professores, tem os enfermeiros, eles são vinculados à prefeitura. Então, o SUS, por exemplo, o SUS injeta dinheiro no posto de saúde, a prefeitura paga os enfermeiros, paga os profissionais, tal. Na cultura é diferente, né? Não é o poder público que deve impor o que deve. Ah, vocês têm que fazer, vamos fazer rodeio, senão vira aquela coisa, né? Cidades que só fazem um tipo de cultura, esquecendo a diversidade que há nos bairros e tal, né? Então, a preocupação da lei é essa, é descentralizar. Então, quem faz cultura são os pontos de cultura. Então, assim como o SUS, o dinheiro do governo federal vem direto para as cidades fazem seus editais, só que privilegiando os projetos dos agentes culturais, dos pontos de cultura. Então, indo direto ao ponto, a gente tem 375 mil reais agora, e o que eu acho que é interessante para pontos de cultura como o Instituto Granada, pensar nos projetos que aí tem, colocar tudo na ponta do lápis, mensurar, e quando esses editais vierem, vocês colocarem esses projetos para tentar captar esse recurso, porque eu vou compartilhar uma tela com vocês aqui agora, que é um esboço de um plano de ação que eu no caso, né, porque eu estou gerindo a questão já há um bom tempo, sugiro, mas a gente vai conversar aqui, eu obviamente vou acatar, vou ouvir o que vocês têm também de sugestão nisso tudo, porque a ideia é essa, que a gente chama de a gente está buscando ter um conselho, né? Vai ter eleição de conselho, dia 15, a gente tem dia 15 de junho agora. Margarete deve estar acompanhando no grupo lá, né? A gente está programando já a eleição do conselho, né? No dia 8 de junho, exatamente uma semana antes, a gente tem uma conferência que a gente vai discutir uma outra coisa que tem a relação, só que tem relação, é uma das etapas que a gente tem que cumprir para que a gente faça jus a esse dinheiro, a gente não corre o risco de devolver. Então a gente tem que fazer uma conferência, por isso que a gente está programando para o dia 8, e tem que eleger um conselho. Todas essas coisas são etapas que a gente é obrigado a cumprir. Para demonstrar o quê? Que a gente está sendo transparente, que a gente, poder público, está sendo democrático, né, no bom uso do recurso que a gente está recebendo, tá? Então é por isso que eu estou fazendo isso tudo já há algum tempo, né? E por isso agradeço de vocês terem concordado, porque na verdade eu tenho muita fé que isso é digamos assim, um ponto de virada não só na cultura, mas assim, sabe, que a gente chama de economia criativa, sabe? Os artesãos recebendo um valor para poder executar seu trabalho, sendo tratados não como meros amadores mas como profissionais, né? Realmente tem um conhecimento a compartilhar. Então eu vou compartilhar aqui uma tela com vocês só para vocês entenderem do que eu estou falando com mais clareza aqui, que é a divisão desse recurso, né? E como a gente está pensando nele. Opa! Não está mais aqui. Carlos, só para claro. mostrar, o Espoleta está participando como a Associação Portas Abertas aí, tá? Ah, legal, estou vendo aqui o nome dele, bem bacana. Isso mesmo, inclusive, Espoleta é um dos mais interessados aí que eu faço. Ficaria muito feliz, né, de ver as coisas acontecendo lá por conta desse recurso. Bom, aqui é um slide, vou colocar aqui. Deixa eu ver se. Vocês estão conseguindo acompanhar aí? A tela aqui deu uma sumida porque eu tô aberto. Tá aparecendo aí, mano? Normal? Ainda não está no modo apresentação. Tá bem pequenininha, a gente não consegue ler. Tá no modo. Tá.
É que para mim eu coloquei, mas acho que não foi. Deixa eu fazer um negócio aqui. Deixa eu interromper esse compartilhamento. Deixa eu tentar de novo. Agora eu coloquei no modo tela cheia. Vamos ver se vai. Deixa eu ver. Agora foi. Agora foi? Foi. Mas ainda tá pequeno. É, Acho que pode ser porque o meu celular tá na vertical. É. Pergunta pra Margarete como tá. Vocês conseguem enxergar o que está escrito? Eu posso ir lendo, mas seria legal vocês chegarem. Tá dando para ver? Pode abrir o som e me falar. Agora a gente consegue ver. É, legal. Deve estar tentando entrar aí mais uma, que é do Instituto, a Cláudia, que é a professora do hip hop. Mas está todo mundo entrando automaticamente, né? Que eu não precisei liberar ninguém. Ah, beleza. Ah, legal. Bom, como eu disse, o valor total desse recurso a gente chama de Aldir Blanc 2, alguns, para resumir, chamam de PNAB, né, que é Política Nacional Aldir Blanc. E por que Política Nacional? Porque se a gente cumprir as etapas que a gente está aqui trabalhando para cumprir, eleger o conselho, fazer a conferência e na conferência discutir o plano de cultura, de lá sair com um documento de um plano de cultura de pelo menos 10 anos, tal. A gente cumprir essas etapas, a gente pode receber recursos como esse pelo menos até 2027. Por isso que eu tenho por mim que é uma mudança assim radical no que a gente conhece com a cultura. A gente pode ter como exemplo as nossas cidades vizinhas aqui, né? São Roque, por exemplo, ele já tem um fundo municipal de cultura, acho que, se não me engano, há quase 10 anos, ou talvez. Tá no 9º ano. Tá no 9º ano, né? O plano municipal tá no 9º. Eles têm um fundo municipal de cultura já há um bom tempo. Então, antes mesmo de virem esses recursos do governo federal, como eles tinham essa situação regularizada, o que acontece? É previsto um orçamento, no orçamento de todo ano, ter um valor para a cultura, e esse valor vai para essa conta bancária. Assim como dinheiro de empresas que fazem aquela questão de compensação de impostos, tal, e eles podem mandar nessa conta. Então, é uma conta que é um valor que vai entrando todo ano, né, e vai podendo ser usado. As cidades que já estavam mais adiantadas e tinham esse fundo, o dinheiro do governo federal caiu direto nele, né? Nós estamos tentando abrir ainda o nosso CNPJ para ter esse fundo, tá? Então eu vou falar agora desses recursos, 375 mil aqui. Que tá uma barulheira danada, gente. Vocês me desculpem aqui, até perco a noção. Um monte de criança, já viu, né? Então, a lei já me coloca algumas coisas, tá? Eu tenho que dividir esse dinheiro em fomento cultural. O que é fomento cultural? É um dinheiro que vai financiar projetos de terceiros, que é projetos de artistas e pontos de cultura. Nessas ações gerais, eu tenho que prever um custo operacional. O que é esse custo operacional? Por exemplo, a gente agora tem um cadastro de artistas, né? Mas se a gente não tivesse, a gente podia pegar parte desse dinheiro para gastar, para poder construir um cadastro, por exemplo, né? Pagar um construtor de sites aí para fazer um cadastro para a gente, ou mesmo nos nossos editais, contratar o que a gente chama de parecerista, que vai selecionar os projetos. Por exemplo, quando tem edital, quem seleciona os projetos é esse parecerista, para poder evitar a questão, por exemplo, de ser o conselho que seleciona esses projetos. Geralmente o conselho é composto por artistas, então aí você já, como os artistas que selecionam projetos não podem participar, então aí você já, digamos assim, quando tem edital, muita gente não quer fazer parte do conselho porque fica imaginando que não pode participar, né? Então, a gente contrata um parecerista para poder ser uma pessoa profissional que vai selecionar esses projetos. É um custo operacional esse, tá? Então, isso a lei me coloca que, né, que eu
que eu posso gastar com isso, né? Um percentual, que é de 5% do recurso, né? Como eu disse para vocês, aqui na última quadro azul, aqui, Cultura Viva, mínimo de 25%. Eu tenho que gastar desses 375 mil reais aqui, colocar editais que vão fazer fomento. Fomento, quando eu digo, gente, é financiar, tá? Financiar projetos continuados. Tá aqui no último quadro roxinho aqui, ó. Eu tô com a seta aqui embaixo, não sei se vocês estão conseguindo ver. Esses 43 mil aqui, 2 projetos que vão dar 86 mil, né? Projetos continuados de pontos de cultura. Como eu disse, se aí no Instituto Granada vocês tiverem cursos que tipo sejam toda semana, uma vez por semana, que durem todo o ano, de artesanato, por exemplo, ou de música, e que vocês paguem um professor que vá de maneira frequente, periódica, né? Então é um projeto continuado. Vocês podem colocar esse projeto no papel, falar, olha, temos aqui um professor, ele vem 2 vezes por semana, dá 1 hora de aula cada dia, ele atende 20 alunos por semana, no mês ele atende, no caso são esses 20 alunos, por exemplo, no mês ele soma tantas horas, ou seja, mensurar direitinho, escrever num projetinho direitinho quanto vocês gastam, né? E apresentar esse projeto num edital para fomentos de projetos continuados de cultura e fazer jus a um prêmio de, por exemplo, né, de 43 mil reais para bancar esse professor, né? Mas eu gasto 36 mil reais com o professor, eu posso comprar um som também, porque o professor está precisando? Pode também. Tudo que está envolvido com esse projeto, você pode ter um dinheiro para financiar esse projeto continuado. Ou ainda, aqui o último quadro roxinho, aqui, roxinho mais claro, que é concessões de Bolsa Cultura Viva. O que é uma bolsa? É um valor dado a um estagiário ou o que a gente chama de agente cultural. Esse não é um projeto continuado, ele não dá aula, mas ele, por exemplo, ele atua no ponto de cultura, por exemplo, lá no Portas Abertas, por exemplo. Ter alguém que fique lá para poder anotar a agenda, fazer uma agenda de projetos que vão ser executados lá. Um secretário, por exemplo, que pode ser um estagiário que está fazendo um curso de projetos culturais numa faculdade, um curso de comunicação, por exemplo, mas ele é um agente cultural, fazendo curso de marketing, de jornalismo, e ele atua lá no Portas Abertas, digamos assim, cadastrando pessoas, como eu já disse, fazendo agenda, ou mesmo de vez em quando tem um evento, ele vai lá filmar, ele vai lá fazer uma matériazinha, ele é um agente cultural, ele atua periodicamente. Quanto ele vai ganhar? R$ 900. A bolsa aí, no caso, é esse valor fechadinho mesmo, tá? É um projeto de bolsa que chama Bolsa Cultura Viva, né? Desses 375 mil reais, eu posso pegar parte dele para pagar esse Bolsa Cultura Viva, né? Em pontos de cultura diversos da cidade, mas principalmente em áreas periféricas, né? Por que em áreas periféricas, né? Porque dentro desse valor, né, desse 375 mil, pelo menos 20% dele, pelo menos, tá? Pode ser mais, só não pode ser menos, mas pelo menos 20% dele tem que atender projetos em áreas periféricas. Por isso é importante Instituto Granada, Instituto Portas Abertas. Eu não sei se há mais algum outro em outros bairros mais afastados, mas é importante que atendam essas áreas, porque a descentralização dos projetos, né? Então, pessoal, aqui eu coloco, vou ler lá desde cima. Fomento cultural, o primeiro quadro verdezinho claro lá. 4 projetos, 25 mil reais cada um. O que são essas festas, movimentos culturais, festas populares, tal?
Por exemplo, a festa da Sorocabana, que foi feita pela igreja Nossa Senhora de Fátima, né, se não me engano. Mas quem que fez a festa? Quem que eram os agentes culturais que estavam lá? Cantores de bairro, né? Artistas que moram no bairro, né? Então, por exemplo, a festa poderia entrar num edital, né? Os organizadores da festa, um proponente, o organizador da festa, seu proponente, por exemplo, olha, tem a festa de Nossa Senhora de Fátima. Eu pretendo ter lá 10 artistas, cantores, eles são aqui é, da Zona Leste, né? Vai ter mais 3 grupos de teatro, vou pagar tanto de cachê para cada um, né? Cachês, digamos assim, vai, 200, 300 reais de cachê. Ou seja, opa, teve um acidentezinho aqui, gente. Pequeno acidentezinho doméstico aqui. Mas o que acontece? Mensurar tudo isso, né? Apresentar um projeto e ganhar pelo menos 25 mil reais para que seja o pagamento dos cachês, pelo menos. Ou o pagamento dos cachês, uma estrutura mínima de som, né? Que seja compatível para bancar alguns dias de festa, mas tudo que tem a ver com o quê? Com a questão cultural dos artistas e do que esteja envolvido a questão artística. Por que eu faço questão de dizer isso, né? Porque você vai ter que pegar, por exemplo, esses 25 mil reais, não vão poder ser gastos com outra coisa que não tenha relação com a cultura. Então é cachê do artista, é o som para o artista, né? É o palco, enfim, não pode ser. Figurino. Oi? Figurino, isso mesmo, né? Mas é 25. A festa inteira é 25 mil reais, não pode ser mais? Não, claro, você pode pegar esses 25 mil reais para financiar aquilo que tem, como eu disse, tem a ver com a cultura. Mas, por exemplo, você vai precisar de barraca. Então você pode ir atrás dos apoios também. Se vocês verem aqui na penúltima coluna, antes do sim, aqui está falando chamamento público, né? Quer dizer, um edital. Um edital que vai ser baseado nessa lei 13.019 de 2014. Essa lei Miroski, né, pessoal, o nome curtinho dela, de Marco Regulatório das Organizações da Sociedade Civil, que são parcerias. Então, por exemplo, vai apresentar um projeto. Eu vou citar a festa porque eu fiquei pensando na festa e eu fiquei pensando, puxa, tá aí um projeto que tem tudo a ver, e por isso eu coloquei até um número de aqui 4, né? Que a gente pode dividir mais. Né? Eu pensei em 4 de 25 mil reais, que vão dar 100 mil reais, por quê? No meu entendimento, parco entendimento, né? De organização de eventos, eu penso assim, uma festa pode um palco, iluminação, custar aí 10 mil reais, pagar cachês em torno de 300, creio que seja suficiente, né? Mas talvez vocês vão me falar que, nossa, 25 mil reais é bastante, talvez seja muito, né? E eu tenho aqui, por exemplo, São Benedito, Nossa Senhora de Fátima, da mesma forma que tem as igrejas evangélicas, que fazem as suas festas também, eu tenho festas juninas, né? Então, a gente sabe, o cobertor é curto, né? O cobertor é curto, não dá para talvez premiar todo mundo, né? Mas eu coloquei o número de 4, que eu imagino 4 festas que são premiadas num nível que elas podem entrar num outro patamar, entendeu? Né? Com dinheiro desse porte, com esse aporte financeiro. Porque logo abaixo eu tenho aqui editais de produção e circulação cultural. Qual a diferença, Carlos, do primeiro, né? O primeiro eu estou falando de parceria entre o poder público e uma festa de um porte um pouco maior, que pode ser com a igreja católica, ou pode ser com a igreja evangélica, ou pode ser com um grupo que também não seja só a igreja, né? Pode ser com Portas Abertas, que vai fazer uma festa junina grande, com o Instituto Granada, que quer fazer uma festa junina grande. Aí entra essa questão da parceria. Por quê? Porque eu tenho que amarrar essas coisas. Olha, vocês têm que se atentar a gastar com os artistas locais, com o artesão local, né? Tem que ser uma parceria. Não pode ser algo assim totalmente desvinculado. A pessoa faz o que quer.
vou pegar e vou contratar o Bruno e Marrone, vou gastar R$ 25.000 contratando. Não dá, né? Entendeu? Então a gente tem que ter uma parceria. No caso desse de baixo, edição de produção, circulação cultural, R$ 15.000. Aqui a gente está falando, por exemplo, do artista que quer gravar um disco, do escritor que quer escrever um livro, do grupo de teatro que quer fazer uma peça ou quer fazer um festival de teatro, da feira de artesanato que pode fazer um projeto de circulação cultural. O que seria circulação cultural? Na feira tem os artistas, né? Seria legal ter R$ 15.000 para pagar, talvez ajudar no financiamento do cachê, comprar uma sonorização para que aquele artista não precise levar o seu som, ou não precise ficar alugando, a feira já vai ter uma estrutura mínima ali, então pode ser usado para isso, né? Mas aí não é uma parceria, é um projeto. Então, por exemplo, o grupo de teatro pega esse dinheiro, ele pode gastar em figurino, ele pode gastar em locomoção, ele pode gastar em alimentação, ele pode gastar com o que for, logicamente, que tenha relação com o projeto. Ele não pode reformar a casa dele, né? O proponente, vou pegar R$ 15.000, gasto 7.500 fazendo a peça e com 7.500 eu reformo a minha casa. Não pode, né? Então, No entanto, ele pode ter um cachê. no entanto, ele pode, digamos assim, como a Thaisa bem me lembra aqui, ele pode fazer num prolabore que ele tem um cachê, né? Vai pagar os cachês dos artistas, ele se coloca também, porque obviamente ele está escrevendo o projeto, ele está fazendo, ele pode ser remunerado por isso, né? Pegar lá, colocar, qual que é o meu cachê? R$ 3.000. Qual é o cachê do ator? 500. Qual é o cachê do iluminador? 500. Qual é o cachê do maquiador? Tá? Né? Então ele coloca no orçamento os cachês, inclusive o dele. Isso sim, né? O que não pode é ver exacerbar isso e, né, pegar metade para mim e pago R$ 100 para cada um que está trabalhando, né? Então a gente vai querer ver isso no projeto. Então, né, essa é a diferença. Eu pego o dinheiro, faço o que eu quero? Sim, mas dentro de certos limites que o edital vai impor, né? É diferente do lado de cima, que eu estou executando o projeto em parceria com a prefeitura, que vai depois. A prefeitura quer, por exemplo, ajudar na programação, né? Na programação do evento em si. Tá? Essa é a diferença. Capacitação de agentes culturais, a terceira linha verdinha mais clarinha aqui. Capacitação pode ser, eu de novo volto no exemplo de a feira de artesanato, as artesãs se juntam para cada uma, por exemplo, dar uma aula de peças diferentes, de habilidades diferentes, né? Uma faz crochê, a outra faz pintura, a outra faz mais. Elas pegam, por exemplo, esses R$ 10.000 e fazem, workshops, por exemplo, nas escolas, em locais. Pode falar. Por que você não pergunta para elas, para Margarete, qual é o que hoje tem dentro do Instituto Granada, para que você possa dar exemplos dentro da realidade delas, para elas já conseguirem enxergar isso? Eu só vou terminar aqui essa última coluna, daí eu já vou abrir e aí eu vou pedir a sugestão deles também. Nesse sentido que a Thaís está falando aqui, nesse sentido, por exemplo, editais de capacitação ou de qualquer um outro aqui, é interessante vocês falarem, até no comecinho você já comentou, né? A Margarete comentou um pouquinho, o que vocês já fazem, até para abrir aqui a minha mente também, né? Para que isso aqui como está dizendo o nome aqui, é um planejamento, né? A gente vai pensar nos editais um a um depois, nos quesitos, nas exigências, junto com vocês, né? Também, né? Mas por isso eu vou aceitar depois a sugestão de vocês. Mas, por exemplo, no edital de capacitação, você tem artesãs, provavelmente aí no Instituto, ou no Portas Abertas, tal, que vão até aí para dar aulas, né? Elas podem apresentar um projeto das aulas que elas dão, né?
pegar 10 mil reais para elas se remunerarem, comprarem equipamentos, comprarem insumos, enfim, o que for, né? Para poder dar essas aulas aí, né? No Portas Abertas, no Instituto Granada, ou nas escolas aí da região, enfim. Mas, né, aqui eu coloco, são 3 projetos, 10 mil reais. Poxa, quantas artesãs? Ah, Carlos, aqui eu tenho somente uma, então talvez dá para ser prêmios valores menores e talvez premiar mais instituições. Ou não, aqui 3 tá bom, porque eu tenho realmente o Instituto Granada, eu tenho a MPF e tenho Portas Abertas. Então os 3 conseguem ser contemplados, né? Dentro desse quesito aqui. Dá para eu, né, satisfazer as 3 instituições. Mas eu também tenho que pensar que tem Clube da Minoridade. Vocês estão entendendo onde eu quero chegar? Né? Vamos debater bastante isso aqui para entender o que é melhor fazer. E para finalizar, e para eu abrir a palavra para vocês também, que eu falei pra caramba, né? Vocês devem estar cheios de dúvidas, enfim. O custo operacional, que eu já falei que isso é uma questão mais interna, né? Isso aí é o poder público que tem essa possibilidade de, dentro desse valor aqui, 375 mil reais, gastar um pouco dele para poder se estruturar, para poder fazer essa aplicação, né? Da própria lei, né? O que eu digo estruturar? A gente pode gastar com os pareceristas que vão selecionar depois os projetos que vocês vão mandarem, tá? Bom, eu vou agora tirar o compartilhamento aqui, né? Tal. E eu quero ouvir um pouquinho de vocês agora, o que vocês acharam, se entenderam, principalmente, o que eu quis dizer, tudo que eu falei, se acharam Tá. interessante. Vamos lá, Margarete, comece aí, abra. Então, acho que eu vou falar, talvez o Espoleta também esteja acompanhando, porque a gente está no grupo do WhatsApp, que é o Fórum de Cultura, né? Isso. Nem sempre me manifesto, porque a gente não tinha entendimento que se a gente não é específico da cultura, a gente poderia fazer alguma coisa. Sim. Entendeu? Então, por exemplo, eu não tenho um grupo de teatro que nem o Giovanni. Então, o que eu estou fazendo aqui? Mas eu fico lá para escutar o que está rolando. Então, assim, eu estou entendendo que existe esse movimento desde a pandemia, né? Só não estava entendendo como que encaixaria a organização da sociedade civil, né? Então, dentro dessa explicação, você e a Thaís falaram do que nós fazemos, né? Isso. Nós fazemos muito de tudo isso. Então, por exemplo, nós temos aula de instrumento musical, nós temos aula de dança, tanto balé como hip hop. Nós temos o show de Natal que a gente faz todo ano, as crianças apresentam, e tem os ensaios para tudo isso, então tem aula de canto para eles também. Que mais? A gente tem mulheres que fazem artesanato e até assim, fazem menos agora do que antes, porque não tem apoio financeiro, né? Então, todas essas coisas a gente se encaixa. Uma dúvida que eu tenho, eu participo por exemplo, do CMDCA, né? Sim. Então, você falou que o fundo ainda não está instituído. Mesmo assim, vocês conseguem fazer o repasse? Sim, porque foi dada a oportunidade das cidades que ainda não estão totalmente estruturadas conseguirem esse recurso. Por quê? Porque elas, desde 2020, toda vez que vai lá liberar um dinheiro, eu assino um negócio eletronicamente que chama termo de adesão, né? E lá tem que, as cidades que estão recebendo têm que fortalecer seus sistemas municipais de cultura, ou seja, tem que fazer o conselho. E na verdade, toda essa questão é bastante atual, sabe? Agora, Sim. como eu disse para você, como eu disse no começo, agora que foi sancionada a Lei do Sistema Nacional de Cultura. Foi uma discussão que começou em 2002, né? Isso, em 2002 que começou a ser... Porque assim, ó, a Constituição colocou lá, né? Tem lá, no artigo 216A, a cultura deve ser financiada e para financiar é o Fundo de Cultura. Beleza, isso foi lá em 88. Aí ficou,
não se fez mais nada. Falando assim, entre aspas, porque teve uma regulamentação do fundo que foi em 99, né? Foi regulamentado e o dinheiro, isso, fundo nacional, né? Estou falando, isso no âmbito nacional. O que a gente está recebendo hoje, acredite, é um dinheiro que vem sendo juntado desde 1999. Por isso que a gente vai poder receber até 2027 todos os municípios como um todo, 3 bilhões por ano. Então, o Fundo Nacional ficou juntando dinheiro. Por quê? Porque não havia a legislação nacional que falava, ora, como esse dinheiro vai ser distribuído para os estados, para os municípios e tal. Quando foi 2002, e aí eu tô pulando a década de 90 inteira, porque na década de 90 foi só, a gente lembra, Plano Real, foi uma confusão, né? Aí quando veio 2002 mesmo, Ministério da Cultura tal, aí começou a discutir, olha, a gente tem o Fundo Nacional de Cultura, o que, que a gente vai fazer com essa grana toda aqui? Ah, precisa criar esse mecanismo do Sistema Nacional de Cultura que não tem criado. Aí, primeiro se organizaram as instituições, né? IFAM, Funarte, Instituto Palmares, todas essas fundações se juntaram, se organizaram, depois entraram os estados, né? Aí organizaram isso aí, primeiro foi o Sistema Federal. Tem uma lei que é de 2005, que é o Sistema Federal. Aí eles falaram, pô, bom, agora nós estamos organizados, precisamos agora organizar os municípios. Aí foi de 2005, 2006 até 2010 um debate entre os municípios para poder formar o que a gente conhece hoje como Conselho Nacional de Cultura. Mas isso foi até 2010, assim. E é compreensível, né? Porque são 5 mil e lá vai pedrada de município, né? Então, quando foi 2010, aí foi a primeira conferência nacional que começou a falar, olha, o que é agente cultural, sabe? Aquelas coisas de definir o que é o quê, enfim. Aí foi 2013 que realmente começaram a criar os municípios aos sistemas municipais. A gente aderiu em 2013. E em 2015 a gente elegeu o nosso primeiro conselho, 2016, aliás. O primeiro conselho foi em 2000, a lei nossa é de 2015, a lei do sistema municipal é de 2015. Em 2016 a gente fez o conselho, só que aí 2017 mudou de governo. E aquela coisa, né, a gente fala, é uma obrigação legal, se a gente quiser ter dinheiro, participar do Sistema Nacional de Cultura. Só que nem todo município, nem todo governo quer ter conselho, né? Porque conselho é uma coisa que traz dor de cabeça, fiscaliza, e o nosso tem que ser deliberativo ainda, ou seja, o poder, o que a gente decidir está decidido. E isso me deu um certo desconforto para não ser muito pesado aqui, no governo que ia entrar em 2017. Aí nossa questão aqui ficou suspensa. O conselho foi diluído, né? Porque eu mesmo que fazia parte me afastei. Os que eram da sociedade civil também foram afastados assim, o conselho foi diluído, né? O diretor à época não queria, o prefeito também não. Quando foi 2020, aí que o governo federal falou, olha, tem o dinheiro do Fundo Nacional de Cultura para a Lei Aldir Blanc. Qual cidade aí tem sistema municipal organizado? Mais da metade não tinha, Mairinha inclusive. Aí foi dada a oportunidade da gente fazer aí que aconteceu. Fizemos uma comissão provisória, né? Aí assinei lá, olha, beleza, vocês estão recebendo dinheiro, mas agora vocês têm que se organizar. Faz o mapeamento, cadastra as pessoas, façam as conferências, façam as reuniões, busca ativa, que é isso que eu estou fazendo aqui hoje, né? Porque você mesmo me relatou, né? Que tipo, e eu sou testemunha viva disso também, que quando eu fiz parte do conselho em 2015, eu não sabia nem para que servia. Ainda mais que não tinha dinheiro envolvido, né? Você fala, por que eu estou aqui discutindo plano municipal de cultura
se não tem dinheiro, né? Agora, quando o dinheiro pingou, a gente falou, caramba, agora faz todo sentido. Né? Então, a gente precisa se organizar. Por quê? E é isso que uma vez, o questionamento que eu sempre levo para toda reunião que eu recebi é o seguinte: ah, mas a prefeitura quer, o governante quer? Nenhum governante quer. E se eu fosse prefeito, talvez não quisesse. Por quê? Porque é isso que a gente fala. É legal a gente ter dinheiro e decidir o que a gente quer fazer, né? Você colocar na roda, assim, para todo mundo decidir, é dor de cabeça. Eu sei que é. Mas é isso que a gente tem que fazer. Por quê? E eu me sinto, na verdade, aliviado, porque depois, quando as pessoas me falam, eu falo, olha, eu tentei ao máximo levar informação de que era possível. Né? Ninguém pode alegar desconhecimento pleno, assim, tipo, poxa, tal. Porque eu sei que é difícil, porque é muita informação a todo momento. Mas a gente. Eu mesmo acompanhando no grupo ali, fico meio perdida às vezes. Até porque tem uns que viajam, né? Mas. É muito difícil, é muito difícil. Mas é isso, então todos os projetos que você tem aí, Margarete, podem entrar naqueles editais. Tanto assim, você como proponente pelo Instituto Granada, assim, o Instituto, por exemplo, você falou do Festival de Natal, né? Ele pode entrar o show de Natal. Ele pode entrar, por exemplo, naquele edital que eu falei de fomento à circulação cultural, que é de 15 mil reais. Eu tive uma sugestão de um escritor para escrever livro, né? Ele falou, olha, se for 7.500, para mim tá bom. Então eu até estava pensando em fazer 10 prêmios de 7.500. Pode ser, né? Mas aí, por exemplo, você já me falou do Festival de Natal. Ele fez R$ 7.500. É um dinheiro interessante para fomentar a sua festa? Se você fala, poxa, é legal, daria sim, né? Projetos menores, assim, é bacana. Ou você pode falar para mim, ah não, Carlos, olha, 15 mil é um valor melhor, porque a minha festa aqui seria interessante e tal. Você entendeu? Né? Pelos nossos gastos passados, 7.500 não dá nem para o figurino, porque é o grupo de hip hop, é o grupo de balé, e a garotada toda, que geralmente é umas 200 crianças, a gente botar uma camiseta em cada um, já foi. Não deu 7.500. Então, aí tem som e tudo mais, né? Então, você entendeu qual que é a dinâmica? Então, você viu, tem aquele primeiro possibilidade de edital, que é, por exemplo, festas e movimentos populares, tal, fazer em parceria com a prefeitura, tal, 25 mil reais. Pô, vou tentar esse edital aqui. Legal. Sim. Vou tentar esse outro edital aqui também, né? Ou pode também qualquer artista, uma artesã, por exemplo, ela por si só, vamos supor que a gente divida mais R$ 7.500 ali, um projeto ou de capacitação, por exemplo, pega 3 artesãs ali, poxa, vamos pegar esse prêmio de R$ 10 mil aqui para nós darmos aula aqui. Então tudo vai depender do projeto que você tem, de ler o edital e ver qual que mais se configura com o seu projeto com o edital que está sendo lançado, entendeu? E os editais que vão ser lançados ainda vão ser elaborados pelo Conselho Municipal que vocês vão criar agora. Isso, o Conselho Municipal ele atua junto na elaboração do edital. Né? Junto com a Secretaria de Cultura. Junto conosco. Se eu não estou sendo eu vou colocar tudo aqui no singular, porque eu geralmente pego os modelos de edital, aí eu vou apresentar para o conselho, pô, tá bacana, o que vocês acham? Tá inclusivo? Não, aí essa questão até que eu te falei, do valor inclusive, né? E aí vão ser conselheiros que virão da sociedade civil, né? Que tem a obrigação de ouvir vocês, né? Falar, né? Então, se eu posso dar uma sugestão nessa questão do edital, né? Eu entro em vários. Então, assim, tem lugares que falam assim, oferecemos tanto para isso. E tem lugares que falam assim, até tanto. Aí você pede o quanto você vai poder prestar contas, né? Porque no fim tem que apresentar nota e contas e tudo mais. Então, sim, a pessoa também tem que ser, ou a entidade tem que ser verdadeira. Então,
Se for até 25 mil, e a entidade disser, não, eu vou prestar conta de 25 mil, porque é o que eu gasto mesmo, ok. Se ela achar que ela não vai prestar conta, ela pede menos. Né? Geralmente, nos editais, o valor é fechado. Por exemplo, 10 mil reais para projetos de festa lá, 25 mil reais para. Então, beleza. É 25 mil reais. Você pode gastar tudo e pode ir atrás de patrocínio, pode ir atrás de apoio, entendeu? Sim. Então você pode usar esses, como eu te disse, os 15 mil lá. Bom, esses 15 mil eu vou usar exclusivamente com a parte de recurso humano, que é o que? Gastar com o pagamento de cachês. Ou a parte estrutural, aí você vai atrás de apoio, tal, enfim. Né? Deixa eu te perguntar, é possível pagamento ao longo do ano? Que nem você falou de aulas, né? Então, eu tenho aulas, mas vamos supor que eu entre num edital que é para o show de Natal, só em dezembro, comecinho de dezembro, mas tem o preparo o ano todo, né? Porque a garotada apresenta o fruto do que eles aprenderam ao longo do ano. Eu posso incluir o pagamento desse professor. Então, aí são coisas distintas, né? Por exemplo, é diferente. Quando você fala do pagamento do professor, aí a gente está falando, por exemplo, daquele projetos continuados, né? Então, o que acontece? Você vai pagar o professor porque ele dá aula aí no Instituto Granado uma vez por semana durante o ano todo, né? Então, você vai pegar aqueles 46 mil reais lá para usar para pagar como se fosse um salário para esse professor. Vai servir como um salário, tá? E isso a definir no edital, ou você já saberia me dizer? Tem que ser um professor com formação acadêmica ou pode ser um oficineiro? Não, pode ser um oficineiro. Quem vai ser essa pessoa, não tem problema nenhum, você vai definir. O que vai acontecer, por exemplo, o edital ele vai sair em agosto, daí vai, por exemplo, em agosto sai edital. Inscrições de 1º a 30 de agosto. Nesse período, você vai se inscrever. Aí você vai ser selecionado, por exemplo, a seleção vai ser em setembro, o resultado sai ali no finalzinho de setembro, você vai receber. Estou chutando esses prazos, tá? Porque às vezes é meio moroso mesmo. Você vai receber em novembro esse valor, 46 mil reais. Então você vai pagar o professor pelo que ele vai executar no próximo ano, por exemplo, né? Você está pensando no ano que vem, nessa questão de projetos continuados, né? Então você vai pegar os 46 mil reais e falar assim, olha, estou pensando já para financiar o meu ano que vem, né? E dentro disso vai falar assim, não, o custo que pode acontecer também. O custo do meu professor deu 30 mil reais, mas eu vou usar 16 mil reais que sobrou para comprar um equipamento, para poder prestar. Pode também, entendeu? Tudo que tem relativo a esse projeto continuado que é de dar aula. Quando você fala no show de Natal, é um fomento de circulação cultural, porque é um evento, né? Está lá, vai pagar cachês para artistas, tal, né? O professor, digamos, ele já está sendo pago, por quê? Porque ele tá recebendo lá do projeto continuado, tal, né? Se ele vai entrar também, digamos assim, num extra aí, como artista participante do projeto de Natal, tu vai colocar ele no orçamento do projeto relativo ao projeto de Natal, que é um outro edital. Vai ser um edital como eu disse, de produção e circulação cultural. Nesse edital. Não entra como festas populares, por exemplo? Não, pode entrar também. É que eu digo, festas populares, aí, essa festa de Natal, festas populares, eu pensei num edital maior para tratar de festas de massa, assim, por exemplo, a festa que teve na Sorocabana, que vem bastante gente, palco grande e tal, um valor maior, assim, tal, né? Se o Festival de Natal se enquadra dentro disso, e aí é uma avaliação que é feita pelo organizador, né? Poxa, não, essa festa aqui, realmente ela consome esses 25 mil reais, até mais. Vai vir, sei lá, centenas de pessoas, vai bombar mesmo de uma forma grande, a comunidade toda. Então é uma festa popular, de massa, tal, se enquadra no primeiro. Ou é um festival de Natal, como você falou, um negócio menor da instituição, realmente vem os alunos, pais de alunos, tal. Não envolve
todo o bairro, assim, ou toda a cidade, ou toda a região, mas envolve menos gente, então se enquadra nesse edital de circulação cultural. E tem a questão da outra diferença, né? Quando você fala da festa grande de massa, vai rolar uma parceria com a prefeitura, ou seja, a prefeitura vai poder dar um espetáculo ali, né? Falar, olha, com relação a, por exemplo, a programação própria que vai ter da festa, né? O que você pode fazer, o que você não pode, vai ser uma parceria com a prefeitura, essa festa grande. O do projeto não, o do projeto cultural você vai, né? Você tem mais flexibilidade para gastar com o que você quiser, né? Então tem essas diferenças pequenas que depende do evento. Você vai analisar qual edital que eu vou entrar, né? Qual edital que eu entro? Será que eu entro no grandão ou entro nesse menor aqui? Eu entro no do capacitação também, entro nos três, né? Posso entrar nos três, né? Não tem problema, né? Claro, como eu disse, as artesãs lá do Instituto Granada, elas podem compor um grupo delas, ter uma proponente que vai fazer um projeto delas ali, né, específico delas, que vai executar no Instituto Granada, mas ela pode executar também lá no Portas Abertas, elas podem executar esse projeto em qualquer lugar. O projeto é delas, né? E elas executam em qualquer lugar, né? Entendeu? Porque pessoa física pode entrar. Entendi. Né? Aliás, é indicado que, inclusive, mesmo se o Instituto Granada tiver um CNPJ, eu estava até conversando com o financeiro que a gente estava no embate aqui, porque como tudo é muito novo, essa questão dos pagamentos, né? Eu tenho um entendimento lá que esse dinheiro a gente não tem como dividir certinho. 50% vai para pessoa jurídica, 50% para pessoa física, porque a gente só vai saber disso quando vierem as inscrições, né? Uhum. O entendimento deles é que eu tenho que ter isso já definido. Eu vou falar para eles, joga tudo pessoa física, né? Porque depois, se for definido, eu não tenho como pegar dinheiro de uma ficha e jogar na outra, é uma questão técnica deles lá. Então, Sim. preferencialmente, eu vou falar para eles colocarem tudo pessoa física. Então, seja MPF, seja banda conselheiro, seja qualquer instituição que tenha CNPJ ou não, o gestor dessa instituição entrar como pessoa física e aí ele gere o projeto e tal. Mas eu não outra dúvida que me surgiu esse valor que você falou que está disponível, ele já está aprovisionado da LDO? Então, outra coisa que eu estou resolvendo, mas já vai entrar, tá? Então, já vai entrar na LDO. Senão não entrava, né? Que a gente levou, questão pelo CMDCA, a gente levou 4 meses para liberarem uma verba que já estava no fundo. Menina, cá entre nós, assim, desde o começo do ano esse dinheiro está na conta já. Então. E como eu falei para vocês, desde o começo do ano eu já pedi para que fosse incluso na LDO. Mas aí houve umas questões lá atrás que falaram, déficit, não dá, vai ter que devolver, que eu fiquei assim, quase entrei em pânico. Eu falei, como assim? Margarete deve ter visto o Aue no grupo. O Aue, como assim tem que devolver por causa de déficit, não sei o quê? Não tem nada a ver isso, né? Eu perguntei em outras cidades, para outros gestores, se tinha a ver, e pelo que todo mundo falou, não tem. Porque esse dinheiro é carimbado, é exclusivo, é da cultura. Tem uma nova legislação que trata só para a cultura e fala: nessa grana não me toque, não me rele. Assim. Então, e aí eu falando. Aí resolveram agora, no final, falando: não, vamos fazer. Fizeram audiência pública, já fizeram tal. E agora estão vindo com umas questões, inclusive essa que eu te comentei agora, ficha tal, não sei o quê, que para mim já estava superado já. Sabe? Mas, sabe, às vezes eu fico pensando, cara, por que tanta barreira? Tem uma nova legislação, sabe? Eu tô olhando outras cidades, participando e vendo, e às vezes as coisas que me falam, eu tenho uma dificuldade para engolir, sabe? De